Conheça agora o conteúdo do livro Além da Ilusão, o despertar da alma. Você já imaginou estar preso, desde que nasceu, em mentiras tão profundas que desafiam a própria essência da sua existência? Em meio às páginas deste livro, mergulhe em um mundo onde a verdade é uma moeda rara, revelando como a humanidade está aprisionada em uma sinistra teia de mentiras, desde os primórdios até o Apocalipse. Esta obra conduzirá o leitor em uma jornada espiritual em busca da verdade que liberta e dá forma ao nosso destino. Chegou a hora de nos levantarmos. Adquira já o seu livro, Além da Ilusão, o despertar da alma. Link na descrição. Também faço esse adendo em relação a não criar, não julgar, condenar quem cedeu a uma questão aí. Até alertei sobre isso recentemente no meu canal, porque o que acontece? Algumas pessoas, elas começam bem, querendo trazer informações verdadeiras, mas elas vão se perdendo com o tempo. Em vez de induzirem as pessoas a vibrarem na frequência da fé, induzem elas a vibrarem na frequência do medo e ainda da culpa, condenando pessoas que cederam aí algumas questões, mas enfim, a gente sabe dos planos, a gente sabe da tentativa, do preparo, isso é fato, é inevitável, dos riscos, é outra coisa também que está mais do que claro hoje, enfim, muitas pessoas demonstrando aí, porém é errado você não é um criador para sair apontando o dedo para outras pessoas para dizer que ela já é condenada, é o criador que vai decidir, ele pode ter misericórdia de quem ele quiser, então é muito importante sim fazer esses adendos, por mais que tenha um intuito, por mais que faça parte desse plano, você não pode sair condenando as outras pessoas, porque tem irmãos que cederam e hoje estão nos caminhos do Pai, e aí, como é que você diz? Porque na Bíblia diz que aqueles que aceitaram a marca já era, não tem o Espírito habitando neles, como é que tem irmãos que cederam a tal questão aí, tem o Espírito habitando, consegue ter, enfim, revelações do Pai, revelações do alto, então a gente tem que ter prudência e sempre alertar de acordo com o que pode. Agora, é claro, se você cedeu, nunca mais ceda. Claro, não faça mais isso, porque as próximas que virão eu entendo que serão ainda piores e com efeitos ainda mais difíceis de serem revertidos, até chegar naquela final que será aí a alteração definitiva. Então é muito importante a gente ter tudo isso em mente, né? Entendendo o tempo que estamos vivendo. O Ednardo ele falou muito bem sobre essa visão materialista que tomou conta de muitos cristãos, totalmente assim, arraigada no judaísmo, até no islamismo também. Não à toa que existe a tentativa do ecumenismo de reunir as três principais religiões, onde todos eles, de forma inconsciente, acabam esperando por esse grande líder mundial. Porque no caso dos islãs, eles também esperam, né, por uma liderança mundial, não vou lembrar se a quem eles, mas eles entendem que tem sim um grande profeta para vir, que vai ser um grande líder para levar o islamismo para o mundo todo. No judaísmo, eles esperam ainda pelo tal Messias que eles tanto aguardam, porque rejeitaram o verdadeiro. Porém, a descrição que os judeus dão, dos judeus assim, que seguem o judaísmo, encaixa perfeitamente com a descrição do anticristo. É um homem que vai governar a terra, é um homem que vai parecer ser muito sábio, muito inteligente, vai realizar muitos prodígios. É exatamente o que a Bíblia fala sobre o anticristo. E eles falam, inclusive, que esse homem se assentará no terceiro templo lá em Jerusalém. E qual é a chance de o anticristo assentar naquele terceiro templo justamente para enganar as pessoas, não é mesmo? Então a gente vê essa construção do terceiro templo. Sim, eu acredito que essas coisas vão acontecer, porém faz parte de um engano. E no meio cristão, infelizmente, a gente vê essa ideia do dispensacionalismo, do arrebatamento secreto, do milênio literal, tudo isso sendo muito arraigado, contribuindo para que as pessoas pensem que o Messias, que eles dizem ser o Messias verdadeiro, se assentará lá no templo físico em Jerusalém, exatamente como os judeus esperam. Então, no fundo, eles estão esperando pelo mesmo Messias, e isso é muito perigoso. Se as pessoas elas não tiverem o discernimento espiritual, elas vão cair nesse engano, elas vão ter essa visão sionista arraigada e não compreenderão a realidade dos fatos, que o verdadeiro templo não é um templo de pedra erguido por mãos humanas, é o templo que foi erguido e construído pelo próprio Criador dos céus e da terra, que somos nós. Uma coisa muito importante da gente entender, por isso que eu estou disponibilizando esse material no físico,
é que nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui temporariamente. Tiraram essa visão de nós para que não compreendêssemos a nossa identidade. Se as pessoas pensam, como essa visão que foi sendo condicionada ao longo do tempo, eu sou um amontoado de ameba que evoluiu com o tempo, virou primata do macaco e hoje eu sou um ser humano. A pessoa que realmente acredita nisso, ela tem tudo para cair nesse engano final. Como o irmão Ednardo pontuou muito bem, eu até gostaria de compartilhar uma imagem, se fosse possível aí. Daria aí, irmãos? Tá, eu vou pegar aqui. Tá, eu vi que tá aqui já. Olha só, como que as pessoas elas vão sendo condicionadas com o tempo. Na ideia da teoria da evolução, o que eles pensam, né? Não, a gente era ali um primata do macaco, depois a gente evoluiu lá para os outros homo sapiens, a gente foi evoluindo, foi crescendo até se tornar humano, mas ser humano ainda não está o suficiente, o ápice dessa evolução será a união do barro com o ferro, será a imortalidade do ser humano. Inclusive, um grande aliado aí do rapaz lá que controla o Fórum Econômico Mundial, Yuval Noah Harari, ele defende essa ideia no seu livro chamado Homo Deus, onde ele diz que o ápice dessa evolução, o ápice do evolucionismo seria o transhumanismo. Então dá para se perceber que esse condicionamento que houve nesses últimos, principalmente 500 anos, de alterar completamente a cosmovisão das pessoas, é para que as mesmas, na geração final, caiam e aceitem essa proposta final, de aceitar essa marca de ceder ao reinado do anticristo. Porque nessa ideia da teoria da evolução, eles acreditam, como o Ednardo falou muito bem, que nós estamos constantemente evoluindo e o ápice seria esse transhumanismo, a união do barro com o ferro, trazendo a imortalidade. Inclusive, eles prometem até a cura para todas as doenças. Porém, se você ler na Bíblia, você vai ver que é exatamente o oposto. O ser humano não está evoluindo coisíssima nenhuma, está decaindo cada vez mais. Um exemplo é que no passado, os servos do Pai, se você vê Adão, Noé, Matusalém principalmente, eles viviam mais de 900 anos. Então, assim, eles tinham algo diferente que hoje nós não temos. Aí, com o tempo, foi diminuindo. Na época de 100, se eu não me engano, eles já viviam 600 anos, 500 anos. Na época de Abraão já era 170. Na época de Moisés já era 120. E hoje a média é 70, 80 e está decaindo cada vez mais, né? Então, assim, o ser humano não está evoluindo, o ser humano está decaindo. A genética está se deteriorando cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais tempo afastados da árvore da vida, mais deteriorização. É isso que está acontecendo e é por isso que atualmente nós estamos assim tão decaídos, né? Eu falo na questão de corpo, porque quando cremos no Messias, quando seguimos aos seus mandamentos, nós seremos renovados, herdaremos corpos incorruptíveis. Mas nós, querendo ou não, herdamos essa genética que ao longo das gerações foram se corrompendo. Então, se a gente vê, inclusive, o intelecto das pessoas nos dias atuais, como que essa geração ela está tão assim corrompida, tão alienada, dá para se perceber que realmente a própria capacidade de cognição ela foi se deteriorando com o tempo também, porque as pessoas elas foram se afastando do Criador, foram acreditando nessas teorias. Existe até uma sociedade chamada Royal Society, que ela contribuiu muito para tirar completamente ciência de fé, porque antes, há 500 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, era muito claro na cosmovisão das pessoas que ciência e fé andavam juntas, né? Apesar de que alguns tinham crenças pagãs, mas eles entendiam isso. No passado, nem preciso falar, não existia ateísmo. Só que, a partir do momento que houve a fundação dessa sociedade, né, através de outras sociedades ocultas, secretas, né, eles começaram a desvincular ciência de fé. Até que hoje as pessoas pensam, não, eu acredito na ciência, eu não acredito em Deus, essa bobajada do passado. Pois é, você tem fé. Não tem essa de, você acredita em coisa empírica. Coisa empírica, coisíssima nenhuma. Você acredita naquilo que te ensinaram na escola e você, por nunca ter questionado, acreditou. Porque se tivesse questionado, você iria perceber os inúmeros furos dessas teorias. Então aí, nesse pacote todo satânico que foi sendo colocado nesses últimos 500 anos, é o Big Bang, a teoria da evolução, o heliocentrismo, que é como se fosse mesmo uma trindade satânica para desencadear
todo esse restante de enganos, né? O heliocentrismo coloca essa ideia que nós estamos perdidos em meio ao universo infinito, o Big Bang de que não existe um criador, que nós surgimos do mero acaso, e a teoria da evolução, que nós somos o fruto de uma evolução surgida do acaso e que nós evoluímos naturalmente, sem ter uma força superior que nos rege, né? Então, todas essas teorias científicas sendo colocadas, sempre voltadas para o material, é para que justamente a gente se distancie da nossa real identidade, que é espiritual, da nossa origem, que vem diretamente do reino celestial, para que as pessoas só foquem no material. É tudo material, só existe o físico, não existe nada de espiritual. Se existe alguma coisa além, existe outros planetas, outros universos, como eles intitulam, né? Sendo que, na verdade, tudo isso é para que as pessoas pensem que realmente, eu preciso evoluir, o físico é tudo que tem, então o ápice da evolução no físico é o transhumanismo, mas é a mesma proposta que foi colocada lá para a serpente no Éden, essa profanação final do DNA. Inclusive, interpreto que, quando é citado o livro da vida na Bíblia, não o livro da vida principal, onde está o nome daqueles que serão salvos, mas sim o livro da vida, onde cada um de nós seremos julgados, eu entendo que está relacionado ao nosso DNA, que contém todas as informações do nosso ser, todas as obras, todos os atos que fizemos ao longo de nossas vidas, onde um dia esses livros serão abertos e será contado se seremos absolvidos ou condenados, porque é dito lá em Apocalipse 20, eu vou até pegar aqui, é falado o seguinte, e o diabo, a partir do verso 12, na verdade, e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, ou seja, vários livros, né? E abriu-se outro livro que é o da vida. Então existe o livro da vida principal, que é onde está o nome de todos aqueles que serão salvos, mas existem livros da vida de cada um de nós, que entendo que é justamente esse código genético que contém todas as informações do nosso ser. E esses livros serão abertos no grande dia, né? E aí os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então essa tentativa final de profanar o DNA é para retirar de forma definitiva o nome do livro da vida. A marca da besta final é essa tentativa de profanar o DNA. Existe sim, como os irmãos pontuaram, outras aplicações mais profundas em cima dessa marca. Toda pessoa que já rejeita o Messias, que vive no pecado, que tem sua mente cauterizada, e suas ações refletem essa mente cauterizada, ela já está marcada, digamos assim, pela besta, não de forma definitiva, mas sim que ela está encaminhando para a condenação. Todo aquele que rejeita a salvação por meio de Yeshua já está encaminhando para a condenação, e se não se arrepender, esse será o destino final. Então todos aqueles que rejeitam ao Messias estão marcados. Agora, para aqueles dessa geração final, que nós estamos aí no processo dela, há sim essa tentativa final de levar a essa alteração final, que será irreversível. Inclusive, em Apocalipse 9 é dito que as pessoas que aceitarem a marca desejarão a morte, mas não encontrarão. Por quê? Porque a promessa é de imortalidade, isso está ligado até desde a época de Caim, da marca que Caim recebeu, né? Tem toda essa relação aí, mas as pessoas, elas podem até achar bonito de começo, legal de começo, mas vai chegar um momento que elas mesmas serão atormentadas, porque perceberão a decisão que tomaram. E aí virá realmente aquele, não diria peso na consciência, mas aquela visão final, nossa, rejeitamos a salvação, agora já era. Se tornarão exatamente como a linhagem caída, né? Que, como o irmão Ednardo falou muito bem, eles sim estão nesse processo de evolução genética, se adaptando à nossa aparência, né? Tanto que hoje o joio e o trigo é identificado pelas obras, e eu entendo, inclusive, que quando mostram esses ancestrais dos seres humanos, na verdade, os próprios néfilins do passado, os filhos de Caim, os descendentes de Caim, que no passado tinham uma aparência mais animalesca. Então eu entendo particularmente que quando mostro esses fósseis, alguns deles eu até creio que são reais, mas são, na verdade, dessa descendência caída, e não dos seres humanos, que não tem nada a ver com isso, pois foram criados pelo próprio Pai Celestial.
E queria falar rapidamente também, é impressionante como que a visão, essa visão para aceitar esse engano final, ela vai sendo passada através de todos os braços do sistema, através de filmes, através de séries, através da mídia, política, até mesmo religião, porque com essa ideia do arrebatamento secreto, ela, querendo ou não, ela é sim muito perigosa, porque inclusive existe até um líder muito famoso aí, um profeta entre aspas, né, um pastor muito famoso, é o Maracutaia, ele falou uma vez que a pessoa poderia colocar o que quiser no corpo, porque enquanto o anticristo não aparecer, no caso, as pessoas seriam arrebatadas e só depois o anticristo ia aparecer. Então pode colocar qualquer coisa no corpo que está tudo bem. E as pessoas caem no engano, acham que o cara é o máximo porque está lá na política e mal percebem que é um agente de Satanás, é um servo do maligno, membro de sociedade secreta, inclusive, né? Mas, enfim, rapidamente sobre os filmes, tem filmes como, por exemplo, Onde Está a Segunda, que menciona esse império tecnológico, onde as pessoas serão totalmente cauterizadas, assim, totalmente existe um plano de crédito social. A série Black Mirror retrata isso muito bem, onde tem episódios, tem um específico que mostra como que para as pessoas naquele momento importa muito elas serem aprovadas umas pelas outras para ter um tipo de crédito social, e quanto mais bem visto você é no sentido de crédito social, mais recursos você tem, mas para isso você tem que vender completamente a sua alma, você tem que negar a sua essência e tem que agir falsamente, né? Esse episódio relata muito bem isso. Até que uma mulher ela começa a dar tudo errado na vida dela e ela vai perdendo o crédito social e no fim ela não consegue o que queria, vai até presa. Porque nessa série Black Mirror demonstra a consequência dessas tecnologias e como elas são maléficas para o ser humano. Tem uma que mostra que até existe uma tecnologia que daria o poder da pessoa lembrar de tudo que ela passou na sua vida. Aí um cara ele começa a passar por isso, quando vê, ele surta completamente, ele descobre uma traição e surta, a vida dele desmorona, de repente. Então outros filmes como Elysium, é um filme que retrata muito bem isso, que existe uma classe da elite que nem mora na Terra, mas mora num satélite, enquanto que toda a Terra, toda ali pobre, ela é controlada por eles, extremamente tecnológico também, e um cara, ele se une com a máquina para salvar a humanidade. Então olha para você ver como que eles também colocam, até quando eles colocam alguma figura de salvação, eles têm que colocar uma figura de salvação ligada a essa união do barro com o ferro, ou seja, o anticristo, né? Enfim, outros filmes também, Divergente, Jogos Vorazes. É interessante que eles sempre relatam todas as pessoas uniformizadas, presas, muito jovens são selecionados para servir a essa classe dominante, não pode pensar diferente, não pode seguir um rumo diferente, caso contrário você é perseguido, e sempre numa realidade muito apocalíptica, né? Então a gente sempre vê chips sendo implantados, outras questões que não dá nem para colocar, sistema de crédito social, imortalidade do corpo, cura para todas as doenças, censura total da verdade, do pensamento. Todos esses filmes relatam isso, inclusive o filme Mr. Nobody, que até aponta para a pré-existência, de que as pessoas, elas, antes de vir à Terra, elas passam pelo cálice do esquecimento, e por isso que não lembram do estado anterior, algo que a Bíblia já relata. E nesse filme, Mr. Nobody relata a única pessoa que ainda não era imortal, que era um senhor que tinha 118, 120 anos, alguma coisa assim. Ele era o único ser humano na Terra, numa realidade futurista, que não era imortal, ou seja, o único que não havia aceitado a marca da besta. E aí eles fazem inúmeros experimentos com esse rapaz, que é justamente, ele tem inúmeras experiências da vida que ele teve, né? E aí mostra essa realidade futurista, mostra até uma associação com hibridização, com porco, a figura do porco sendo muito exaltada, porque o porco está ligado à hibridização. Mostra-se cidades totalmente tecnológicas, como, acho que é Cyberpunk, alguma coisa assim, que mostra esses impérios tecnológicos, onde as pessoas elas são totalmente imersas na tecnologia, tudo é regido pela tecnologia, são vigiadas o tempo todo. É por isso que existem agendas de controle populacional, porque quanto menos pessoas, mais fácil de controlar, e fora outras questões aí, né?
Mas enfim, irmão Rodrigo, fica à vontade aí para falar mais alguma coisa. Show de bola, muito bom o panorama, assim, espetacular e bem completo que vocês já trouxeram, né? Eu vejo hoje, meus irmãos, a marca, assim como o Klaus Schwab diz lá no próprio Fórum Econômico Mundial, que haveria um impacto no físico, no biológico e no digital, né? Só que eu colocaria no meio disso aí o espiritual, porque como o irmão Luiz bem colocou, o que está ligado muito mais à alteração do DNA, para qual lado você vai, que é o nosso templo, é o DNA, o templo do Altíssimo, aliás, está ligado ao pecado e à tua forma de conduta. Ou seja, se o lado que você vai dizer para se você está com o selo de Cristo na fronte ou se você já está com o selo da serpente. Então, vai muito além das questões nanotecnológicas, sintéticas, robóticas que eles estão colocando, porque aí, se você parar para pensar, tem tanta gente lá que não se submeteu àquilo lá, mas já está num caminho assim de condenando outras pessoas, ou até mesmo não está vivendo o reino, não está buscando em sinceridade. Será que só pelo fato daquela pessoa não ter tido aquilo lá, ela já está salva? Não é isso. Então, a marca, eu colocaria o físico, o biológico, o espiritual como principal fator e o digital, que daí será algo que ainda vai chegar relacionado a pagamentos diretos para fazer compra. O corpo, né? Eles pretendem transformar o corpo das pessoas numa espécie de blockchain, uma carteira digital, né? Sendo o corpo da pessoa o próprio banco para pagamento. Então, é muito curioso, inclusive o irmão Luiz colocou muito bem as questões das séries, dos filmes, muita programação preditiva. Eu mesmo assisti uma série chamada Better Than Us esses dias, que eles estão fabricando uma nova leva de robôs familiares, né, que são robôs que vão participar da família, tipo, vão servir uma família, e essa mulher, no caso, essa robô que foi criada, assim, com uma aparência totalmente humana, né? Obviamente, movimentos e tudo mais, só que essa robô, ela tem uma consciência e passa a ter sentimentos. E como é que isso ocorre? Ocorre que ela pega toda a carteira, todo esse material do Google, e até mesmo, por exemplo, o dono dela era um médico, ela pode baixar tudo que ele já aprendeu na vida, de questões de medicina, cirurgias e tudo, e com todas as informações que ela pegou do Google, inclusive a IA, quando você vai pesquisar, ela já está para esse caminho, ela passou a ter sentimentos. E aí ela quebra uma das regras da robótica lá, que não pode bater, agredir ser humano, porque para defender a família, ela mata uma pessoa. Então, aí você começa a ficar pensando, nossa, realmente tem algo ligado ao mundo espiritual das trevas por detrás dessa questão da IA, né? Isso engloba também, voltando a falar um pouco do que o Ednardo comentou lá, dessa decadência da humanidade acerca dos minerais de primeira que existiam nos humanos dos primórdios, ali o ouro, por isso que viviam tanto, depois a prata já vivia um pouco menos e por aí vai. Hoje, o ser humano nessa decadência genética já está com um sangue avermelhado, com baixíssima quantidade de óxido ferroso, e a elite ainda está botando metais pesados, como, por exemplo, o alumínio, que se torna ainda mais inflamatório o corpo do ser humano, ou seja, diminuindo ainda mais a perspectiva de vida do ser humano. Então, é por isso que eles têm que chegar a esperar a decadência ou produzir essa decadência nas massas para que eles entrem com uma solução muito maravilhosa e benevolente de que vai curar todas as doenças e que a longevidade agora será maior ou até mesmo a imortalidade. O ponto crucial que eu queria citar, nossa, eu acho que casou bem aí o que o irmão Ednardo colocou. Eu vou ler aqui para vocês Daniel 11:39, que diz assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Veja bem, o que ele está querendo dizer assim? Que o pai,
ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo é dele, que é o nosso corpo, é o DNA. Ou seja, o Pai se assenta na mente, na consciência. E Cristo se assenta no coração, certo? Então, esse Deus estranho, o que ele precisa fazer? Eles estão trabalhando através de questões, por exemplo, como o Gra.feno, que é um condutor elétrico. A gente bem sabe que através dessas frequências do 5G, e agora eles já estão preparando o 6G, até mesmo que será a internet dos corpos, eles conseguirão despertar ou induzir e manipular essa frieza espiritual ainda maior nas pessoas, fazendo com que elas deixem para trás as leis, as morais, éticas, toda aquela questão divina, o plano divino, o nosso manual divino de atuação de como ser uma boa pessoa, e com isso trazer uma apostasia em massa ainda maior, esfriando as pessoas, gerando irritabilidade nelas através das frequências. Então, por que eles vão fazer isso nesse tempo? Para enfraquecer ainda mais as pessoas e, com isso, eles conseguirem, esse Deus estranho, tentar se assentar na mente humana, que é aí que será essa questão da marca. Haverá uma espécie até mesmo de possessão, porque as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão, porque elas já serão eternas, mas não para o caminho da salvação, e sim para a condenação. Tem um filme chamado Venom, não sei se vocês já assistiram, Tempo de Carnificina, né? Então, aí você percebe que nesse filme, eles mostram que um hospedeiro tenta habitar dentro da pessoa. Aí, quando você dá uma olhada aqui, você pensa assim, pô, eles tiveram um certo triunfo nos dias de Noé, mas foram derrotados no dilúvio, né? Tentaram se reerguer lá com Nimrod, com a Torre de Babel, mas fracassaram, né? Sendo derrotados mais uma vez com o sacrifício do Messias. Então, eles tentarão agora, pela última vez, ter algum sucesso, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa que é a verdade. Esse governo, toda essa tentativa que eles estão fazendo já diz que não vai ter sucesso. E, principalmente, quando a gente para pensar assim, a gente está vivendo um governo, o qual é regido por uma pirâmide lá em cima, que as 13 famílias, incluindo sociedades secretas, que vem regendo todo esse sistema de 500 anos para cá, como o irmão Luiz colocou, como o Ednardo também colocou, que todo esse engano veio sendo criado através do evolucionismo, que é a evolução darwinista, do modelo heliocêntrico, que é baseado no ocultismo, e de outras questões agora tecnológicas que estão chegando. Então, todo esse engodo, esse plano maligno, vem sendo traçado justamente para quê? Para que nós nos esqueçamos que nós não somos isso aqui. Nós não somos um pedaço de carne vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo revestido de carne e sangue, vivendo temporariamente em um mundo finito, cheio de malignidade, porque nós fomos destituídos, e aí entra toda aquela história da pré-existência. Agora, quando é que esse governo ele vai cair? Ao meu ver, esse governo ele vai ter uma queda, só que vai ser orquestrada quando a agenda alien entrar em vigor. Porque vai dar a falsa sensação de que esse sistema Illuminati corrupto caiu e que agora, como a nova era luciferiana prega, tudo virou luz, porque como aí vem aquele pensamento carnal que vocês também bem colocaram aqui, que tudo eles acham que é nessa terra, que isso aqui será restaurado, que quando os irmãozinhos de luz chegarem, tudo isso aqui será luz, né? Mas se esquece de que a gente sabe que o Messias falou que o reino dele não era desse mundo, que ele ia preparar as moradas para que, quando tivesse tudo pronto, ele voltaria a nos buscar para onde ele estivesse e nós estivéssemos com ele. A questão da Jerusalém é a mesma coisa, né? Pô, a Jerusalém é um plano traçado. Quando você vê que o ecumenismo ele está quase pronto, que está aí o cristianismo se fundindo com o islamismo, com o judaísmo, as 3 principais religiões monoteístas aí do mundo, que se você para olhar lá na casa da família abraâmica, a logomarca desse ecumenismo que eles estão criando é um cubo negro, e a gente que está aqui um pouco mais acordado nessas questões, a gente sabe que esse cubo negro ele remete a uma adoração a Saturno, e Saturno está ligado ao mundo antigo, o qual
Satanás regia, né? E então a gente vê que tem muito engano. A própria ONU tem uma sala de meditação dentro com esse cubo negro também. Então você vê que essas religiões monoteístas se fundindo trazem a falsa sensação para o sistema religioso que está numa apostasia, encaminhando para uma apostasia total, acreditar de que ou haverá um arrebatamento antes, secreto, ou Cristo vai descer e vai reinar nessa Jerusalém lá com um cetrinho de ferro lá batendo no chão, como se fosse algo que o Criador fosse restaurar como uma sucata velha, sendo que em 2 Pedro 3,7 está dito que essa terra está reservada como um tesouro e se guarda para o fogo. Então, onde é que eu queria chegar, que eu fui um pouquinho mais para um lado, eu quero voltar. Quando esse governo for derrubado pela chegada dessa agenda alien, aí é que vai começar realmente a toda essa questão tecnológica a vingar, porque a gente vai estar num momento em que a inversão dos polos magnéticos já estarão um pouco mais avançada, catástrofes ocorrendo em vários locais do mundo de uma magnitude ainda maior, ou seja, eles precisarão reconstruir de forma rápida, eficaz e tecnológica, e aí que vai vislumbrar também as pessoas vão falar, nossa, esse sistema é maravilhoso, olha o que eles estão fazendo, e daí as tecnologias de imortalidade, de curas de doenças. Então, meus irmãos, esse alerta que a gente está fazendo aqui é para a gente ficar atento que o engano, ele vem desde essa evolução darwinista do macaco lá, que bem como a imagem que o Luiz Miguel colocou, e veio evoluindo, até chegar no homem, e depois do homem misturar com o ferro tecnológico da marca de Caim, para mostrar para as pessoas que esse é o caminho da imortalidade e nos fazer esquecer que as moradas celestiais daqueles que perderem sua vida aqui por Cristo, que é a ressurreição em Cristo, são totalmente diferentes daquela imortalidade terrenal através da marca de Caim que eles ofertam e ofertarão para nós muito em breve, como eles já têm feito. Então, eu acredito que a gente tem pouco tempo para estar ligado e despertar em relação a essas questões, para que a gente busque mais o Pai enquanto se pode achá-lo, como diz em Isaías, porque não é brincadeira, meus irmãos. O Pai não habita em templos de mãos humanas, como o Ednardo bem colocou, e o Luiz também. E a questão é, se o DNA é o livro, que eu também creio dessa forma, porque é o DNA que grava tudo, todas as nossas ações vão para o DNA. Então, como que vai ser se um Deus estranho entrar neste corpo, neste tempo? Ali não vai ter mais volta. Então, para eles entrar, eles estão esfriando as pessoas. E através das frequências, através de várias questões que eu já falei aqui, que os irmãos também colocaram. Então, qual que é o caminho? O caminho é buscar mais em espírito e em verdade. É buscar de verdade uma entrega genuína, renúncia, carregar a cruz diária que está ligada à renúncia, para que não sejamos enganados. Por quê? Eu até gosto do senhor Matrix K, que é o sogro do Luiz Miguel, que ele fala assim, que a sabedoria está ligada à inteligência e a desobediência ligada à burrice. Ele usa dessas palavras, mas por quê? Porque realmente, só quando você está buscando de verdade e buscando em sinceridade, você consegue enxergar as coisas espirituais que estão acontecendo no mundo. Mas quando você dá uma pequena resbalada ou você dá uma afastada e você começa, parece que não conseguir enxergar mais profundamente como as coisas são. Então, o segredo ele está aí, não é fácil para ninguém, é claro que é difícil, mas a gente está aqui para lutar, para escutar depois, em nome de Yeshua, combater o bom combate, guardou a fé, tomara que seja assim em nome de Yeshua, né? Mas vou passar a palavra aí para o irmão Ednardo um pouco. Muito bom, perfeito, tudo que os irmãos pontuaram aí. A live está magnífica, o pessoal está aí interagindo bastante. Quero pedir você que está ao vivo aqui conosco, aqui no chat, aí, compartilhe essa mensagem, compartilhem bastante. Pessoal, clique no like, tá? Deixe seu comentário aí depois, ajuda aqui o canal, essa mensagem. Às vezes eu percebo que as pessoas comentam em canais nada a ver, canais ali que nem contribuem com a vida espiritual das pessoas, mas os canais que estão aqui produzindo esse tipo de material que contribui com a vida das pessoas, as pessoas não querem compartilhar, não querem comentar, não querem deixar o like. Então façam isso, né? Eu sou grato a todos vocês que fazem isso, que sempre estão ali deixando o like,
porque isso ajuda, felizmente. A gente depende aqui dessa plataforma e a gente tem que ser grato, muito pelo contrário, a gente tem que ser grato pelo Eterno, porque a gente ainda tem uma forma aqui de alcançar vocês de uma forma direta, através da nossa mensagem, preparando todo esse estudo, preparando esse material durante uma semana, e posteriormente a gente pode esbarrar num período no qual a gente não vai ter mais condição de ter esse tipo de acesso aqui através desse tipo de material online. Então, enquanto a gente tem, vamos ser gratos, vamos deixar aí o like, vamos compartilhar, vamos deixar o comentário e contribuir com o nosso trabalho aqui. Futuramente, a única forma que vocês vão ter acesso a esse tipo de material, a gente entende assim, será através do material físico, através dos nossos livros que a gente está produzindo. Por isso eu sou tão enfático, né? Os meus irmãos aqui sabem muito disso. Nos nossos grupos lá, eu sou tão enfático para que a gente produza, transporte esse material para o material físico, porque não que vai deixar de existir a internet ou algo do tipo, mesmo que ocorra isso ou não, nós, enquanto pessoas que estamos aqui trazendo a verdade, a gente pode ser cerceado. Né? As plataformas podem ir reduzindo o nosso alcance, eles podem cortar o nosso canal, cortar o nosso alcance, até reduzir ao zero, e vocês não terem mais esse tipo de informação. Então, nos ajudem compartilhando até que o máximo de pessoas cheguem a esse tipo de conhecimento. Vamos dar sequência aqui, tem muita coisa aqui ainda para falar, não sei como é que está aí o tempo dos irmãos. No final ainda quero comentar, responder, né, aqui as perguntas. Tem algumas pessoas que já deixaram aí algumas perguntas importantes, mas nós vamos dar sequência, até porque esse estudo ele é muito importante. Esse estudo aqui, nós estamos adentrando, irmãos, em um período muito importante na era da humanidade. Na história da humanidade, talvez um dos períodos cruciais, onde vai determinar quem é quem, onde vai determinar quem vai seguir o Messias, né, aquele que está limpo se limpe mais, e aquele que também vai ser aquele que vai adorar ao anticristo, que a Escritura coloca isso, né? Muitos serão enganados, se possível até os escolhidos, que são aqueles que estão no caminho largo, ao contrário dos que estão no caminho estreito, ou seja, aquele que está sujo, suje-se ainda mais, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Então aqui nós estamos chegando no limiar final da humanidade, aonde a gente vai apenas definir quem é quem, qual caminho a gente vai seguir, se a gente vai seguir o caminho da Teshuvá, que na verdade é um retorno às origens, ou se a gente vai seguir o caminho da perdição, e espero que não. Então, que você entenda essa mensagem, compreenda isso, compartilhe essa mensagem, adquira aí os materiais, né, foi colocado aqui algumas vezes, né, para que vocês tenham acesso aí, aproveitando a oportunidade aqui da promoção que está sendo feita através do material do irmão Rodrigo Stivel. Vocês adquiram o material dele, e quem adquirir ali o livro do irmão Rodrigo, vai ter ali, né, através da editora Wycliffe lá, 40% de desconto no livro Cosmologia Bíblica, né, para quem chegou aí depois e não ouviu falar sobre isso. Tá aí o contato, né, da irmã Ângela, né, que é a esposa do irmão Rodrigo, que ela está administrando essa questão aí dos descontos, que ela vai passar ali para vocês, o cupom de desconto para quem fizer essa aquisição. Mas, muito bem, eu vou só fazer uma pequena pausa aqui, e aí a gente vai voltar dando sequência nessas informações da imagem da besta, das conexões do governo tecnológico. A gente ainda tem muita coisa aqui para falar de inteligência artificial e o plano de controle dos governos. 30 segundos e a gente já volta. Desvende os segredos do universo com o livro Cosmologia Bíblica, os maiores segredos da humanidade. Prepare-se para uma aventura literária que irá expandir os limites do seu entendimento. Este não é apenas um livro, é um portal para desvendar os enigmas da criação. Adquira agora o seu exemplar e prepare-se para a maior aventura intelectual da sua vida. Junte-se à jornada agora mesmo. Muito bem, meus irmãos. Creio que vocês estão ouvindo aí, tá tudo certo? Então, quem não adquiriu, adquire aí o livro Cosmologia Bíblica e também do irmão Rodrigo Stivel. Beleza. Foi falado aqui, né? Foi lido o Apocalipse 13. A gente falou aqui de conexões acerca
da marca da besta, a gente falou aqui da imagem da besta, do falso profeta, a gente falou aqui várias conexões e vamos dar sequência a isso. Questão também da besta blasfemar contra o Pai, profanar o templo, que é se assentar dentro da questão do DNA, ligado ao DNA, ao decaimento da humanidade. Tudo isso aqui foi exposto para você através da verdadeira interpretação, que está ligada ao método de hermenêutica judaica, ou seja, um método de interpretação judaico da antiga cultura judaica, onde eles faziam esse tipo de leitura, e hoje nós temos acesso a isso, e nós vamos dar sequência aqui nesse entendimento. Vamos falar também da questão da perseguição dos santos. E o próprio Apocalipse 13, eu vou ver se eu leio aqui mais uma vez, ele vai falar no qual é dado poder ao iníquo para que ele pudesse perseguir os santos e vencê-los. Isso aqui vai estar aqui, vou fazer a leitura, a partir aqui do versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, isso aqui eu estou lendo Apocalipse 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, meus irmãos. Por quê? O sistema religioso, de uma forma geral, eles vão vir com aquela conversa, aquela conversa fiada lá de que nós somos protegidos ali e nada vai acontecer conosco e eu sou a menina dos olhos. Não que isso seja mentira, eles vão utilizar ali textos bíblicos isolados para poder corroborar essa visão, esse entendimento, que está ligado a uma visão sionista de que ocorreria, entre aspas, ali, um tal de um arrebatamento secreto que vai tirar a igreja antes de que toda perseguição ocorra. Mas não caia nesse engano. Entenda, nós vamos passar pelo tribulon, pela tribulação. A igreja, ela precisa passar por esse período para que ela seja provada e para que ela seja aprovada. Então, a partir do momento em que você entende isso, tudo passa a fazer sentido. E aqui, esse versículo, ele mostra exatamente essa questão de que ocorrerá a perseguição dos santos, ou seja, a perseguição dos kadoshim, aqueles que estão indo na contramão desse sistema da besta, esse sistema caído, maligno, aqueles que andam na contramão disso, que não se amoldam à forma desse século, assim como Romanos muito bem diz, a carta de Paulo aos Romanos, aqueles que estão totalmente contra esse sistema, de quê? De acreditar nessas balelas promulgadas aí pelo sistema religioso, pela falsa teologia, que são esses estudos aí do reino de Zeus, e aí vocês não compreendem a verdadeira escatologia, que a gente traz aqui como essa escatologia atemporal, que traz esse entendimento de que o atemporal é que comanda todo o entendimento das escrituras, toda a escatologia, a gente compreende através do mundo atemporal, dessa leitura que a gente faz através da sequência de eventos que vão ocorrer, mas um momento os poderes do céu serão abalados, assim como o Messias diz lá em Mateus 24, e as dimensões elas vão se entrelaçar, e aí aonde não haverá mais essa questão da contagem de tempo, assim como a gente vê aqui hoje, onde o sol nasce, no cotidiano, no dia a dia, a gente vê ali um dia de 24 horas, apesar de que também tem essa questão da aceleração do tempo, que a gente já falou aqui em outros materiais, que está ligado à frequência Schumann da Terra. Eu recomendo que vocês assistam as nossas outras lives anteriores, onde a gente aborda sobre isso, onde ocorre também uma aceleração do tempo. Mas tudo isso para quê? Para que vocês entendam que ocorrerá sim essa perseguição aos santos e que nós fazemos parte, assim eu entendo, dessas últimas gerações, nas quais vão sim passar por esse período de tribulação. Ah, mas então quer dizer que a taça da ira vai ser derramada sobre a igreja? Não. Então vocês precisam separar isso.
no momento final, ali aonde tá ligado, a Escritura ela diz que no último dia, ao ressoar da última trombeta, é aí que então ocorrerá o arrebatamento. E aí eu entendo sim que será derramado as taças da ira, todos esses pontos, mas aí sim, nesse momento, a igreja, os verdadeiros santos, os kadoshins, eles já estarão reinando atemporalmente com o Eterno, onde esse processo ele já iniciou-se, esse processo do reinado, que é um reinado atemporal, e não aqui na Terra, como algumas pessoas inclusive perguntaram, você acredita que o Messias vai reinar aqui na Terra? Não, isso é um engano. Essa Terra aqui é a Terra caída. Vocês têm que entender que a Terra que está sendo dita ali na Escritura é a Terra da Nova Jerusalém, que é o terceiro céu, as regiões edênicas. Então, essa Terra que é a Terra prometida, né? O próprio Messias falou, o meu reino não é deste mundo, a minha pátria é celestial, ou seja, a nossa pátria é a celestial, é de onde nós viemos no período da pré-existência. Inclusive, brevemente, se assim o Eterno permitir, a gente vai ter aí um material escrito do irmão Luiz Miguel, onde ele está detalhando isso ali com maestria, e eu estou muito ansioso para ter esse material em mãos. Brevemente a gente vai ter isso aí. Então, assim, ali vocês vão ter esse entendimento relacionado à questão da pré-existência, e vão entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é muito importante. No próprio livro Cosmologia Bíblica também eu chego a abordar esse ponto, o irmão Rodrigo também, ele coloca ali alguma coisa relacionada à referência à pré-existência, no livro Cosmologia Bíblica sobre a questão do período atemporal, onde nós entendemos que nós viemos de um mundo celestial, nós não somos essa carne, esse corpo físico aqui, nós somos seres celestiais que viemos experimentar um período de carne e sangue, da mesma forma que o Messias também fez isso. Ele veio aqui para poder nos deixar esse exemplo e fazer o processo de redenção, né, dar cumprimento às profecias bíblicas, fazendo a redenção da humanidade. Então nós estamos aqui nesse processo de julgamento atemporal. Inclusive tem uma live com esse exato nome, onde eu abordo essa questão, esse material anterior que foi abordado aqui, acerca do julgamento atemporal. Recomendo que vocês também assistam aqui no canal. Todas as lives, tá, pessoal, aqui do canal, dos nossos irmãos aqui que produzem material ligado a esses entendimentos, eu recomendo que vocês assistam várias vezes, inclusive. Essa própria live aqui, né, assista ela uma vez, assista duas vezes. É interessante, uma coisa que é interessante vocês fazerem, fazer uma leitura da live, no caso, assim, aqueles que gostam ali de assistir acelerado ali, né, num 1.5x, ou às vezes 2x, né, a pessoa acompanha ali para acompanhar várias lives, às vezes é necessário que você faça isso. É interessante, sim, mas você, ao fazer isso, você acaba passando muito rápido e perde ali alguns tipos de raciocínio. Você até consegue ver de uma visão macro, mas alguns tipos de raciocínio você acaba perdendo. Então eu recomendo que você divida a live em 2, 3, 4, 5 partes. Assista aqui primeiro 10 minutos ou 30 minutos ali, faça uma pausa, continue assistindo no outro dia, faça suas anotações, divida a live em várias vezes, assistam 3, 4, 5 vezes para que vocês entendam tudo isso que está sendo colocado, porque às vezes a gente traz tanta informação que é complicado de você conseguir conceber tudo de uma vez. Então, vocês dividindo a live várias vezes, né, assistindo ela, assiste hoje, salva ali, assiste amanhã, né, salva no WhatsApp, salva no Telegram, comenta. À medida que você for assistindo a live, à medida que você for consumindo esse material, você tiver uma dúvida, deixa ali o comentário, você falou isso aqui no minuto X, no minuto Y, né, no minuto aqui tal, você falou tal coisa, como é que funciona isso? Deixa o comentário abaixo, que aí posteriormente a gente vai estar respondendo, para que vocês absorvam esse material e entendam tudo aquilo que é colocado aqui. Então, muito interessante também falar sobre essa questão do controle das nações, que está ligado a essas 10 cabeças, com esses 7 chifres, que se unificam nesse sistema de globalização, onde vai conectar de uma maneira macro a um plano, a um controle das nações que a gente já colocou aqui, que está ligado ao falso profeta, que ele vai dar poder ao homem da iniquidade, que a gente já falou anteriormente, que vai tentar se assentar
no templo, e esse templo nada tem a ver com uma questão ali geográfica, tem nada a ver com aquela Israel lá, geopolítica, que foi instaurada em 1948, nada tem a ver com aquilo. Esse templo que a Bíblia fala é o nosso corpo, é o nosso DNA, assim como os irmãos já colocaram, a gente já falou isso anteriormente. Então, à medida que o antimessias, no momento em que ele tentar adentrar no nosso DNA, fazendo essa mistura do ferro com barro que a gente colocou aqui, aí sim vocês vão perceber a escritura ela sendo cumprida, exatamente como os irmãos colocaram. Vai ser um momento onde que as pessoas vão se assustar, elas vão ficar perplexas e vão ver, nossa, então na verdade eu estava adorando o anti-Messias, pensando que eu estava adorando a Cristo, ao Messias, e na verdade era o anticristo, e agora as escamas caíram nos meus olhos. Pode ser que seja tarde, então já entenda isso agora. Então é melhor você já compreender esse tipo de entendimento agora, porque talvez você não tenha tempo, você vai estar ali adorando o anti-Messias e não vai saber, vai ser enganado, que é o que a Escritura coloca lá. Se possível, enganaria até os eleitos. Então é importante que a gente entenda isso. Então, tudo isso o quê? Ligado à imagem da besta, que a gente entra, vai adentrar todas essas questões tecnológicas ligadas à inteligência artificial. A gente vai falar aqui de algumas coisas ainda, que eu quero pincelar aqui alguns pontos, criada por ordem do falso profeta, aonde que está ligado à questão da inteligência artificial acoplada a esses humanoides, esses robôs. Inclusive eles vão tentar fazer essa mescla do ferro com barro, ligando ao transhumanismo, que é a conexão da tecnologia dentro do seu corpo. Então isso vai ser tentado, eles vão tentar colocar isso, eles vão tentar fazer com que você acredite que é algo bom, algo benéfico, assim como o Luiz falou, de você ligar a tecnologia no seu corpo, de você pegar ali e colocar um microchip ou qualquer coisa que faça com que o seu corpo ele já esteja conectado à tecnologia, uma vez que os próprios smartphones, os celulares ali, às vezes a pessoa já não consegue mais ficar longe daquilo, né? Tudo a pessoa, ela utiliza ali o celular, ela não consegue ficar ali, às vezes, um dia inteiro, quiçá 2 dias, ou uma semana, ou um tempo ali, fazendo essa questão de se desconectar totalmente. Tem pessoas que ficam ali o tempo inteiro, vai se comunicar dentro da própria casa, às vezes a mãe está num cômodo da casa, o irmão, a esposa, um filho, um sobrinho, um tio, e ao invés dela chegar ali e presencialmente comunicar, ela manda ali uma mensagem no WhatsApp, que acha mais prático, e aí a pessoa, até dentro da própria casa, elas estão se comunicando através da tecnologia. Isso é o quê? Isso já é um prelúdio para que você se acostume a utilizar a tecnologia para que em um momento seja apresentado, olha aqui, ó, você não vai mais precisar do seu smartphone, agora você vai ter tudo aqui, ó, conectado na sua mente. Então, dentro, você vai pensar ali, e aí você vai conseguir utilizar essa comunicação. Inclusive, se não me engano, foi no dia de ontem, foi lançado uma nova tecnologia de uma perna mecânica, aonde a pessoa ela vai acoplar essa perna mecânica no corpo dela e ela vai conseguir movimentar isso com impulsos cerebrais. Então, olha para vocês verem como que as coisas estão avançando, e sempre com essa chamativa de que é algo benéfico, que é algo que vai trazer ali benefícios, que vai ajudar, que vai revolucionar, que vai trazer uma espécie de um milagre, algo miraculoso, que vai fazer com que você seja ali como se fosse o docinho da bruxa ali, né, que vai te chamar, para que você queira aquilo de uma forma, de qualquer forma. Então tudo isso está ligado a quê? Até a uma adoração, a um ídolo, que ele vai exigir essa adoração. Ou seja, essa adoração está ligada ao quê? À mente e à ação. Né? Adorar, ação. Ou seja, você vai contemplar a besta, né? Que é a besta, na verdade, quando a gente ouve essa palavra assim, besta, a gente remete a um ser maligno ali, feio e tal. Mas às vezes é algo bonito, é algo ali tecnológico, que chama a atenção dos olhos, e as pessoas ficam, nossa, olha, quão maravilhoso é a besta, como ela consegue fazer os sinais e prodígios, e fazer maravilhas, até fogo cai do céu, exatamente como a Bíblia traz esse entendimento. Então é bom nós entendermos. E tudo isso vai culminar o quê? Na marca final. Ou seja, a marca final, ela está ligada a 3 pontos. Primeiro, quando você vai ler lá embaixo, vou até ver se eu coloco aqui, os últimos versículos do Apocalipse 13.
se eu não me engano aqui a partir do versículo 16, tá assim, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, que seria a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, prestem bem atenção no que está ligado aqui. Você vai ter a marca da besta, ou seja, um sinal. E isso pode estar ligado não unicamente a uma questão física, a gente entende que sim, é algo que vai ser do micro ao macro, expandido. Haverá sim algo ali, pode haver sim algo ali que você vai visivelmente conseguir identificar, mas não necessariamente. Isso pode estar ligado e está ligado também à sua ação, à sua prática. Você, a prática da iniquidade, você está nessa questão da forma do mundo, porque é isso que vai conectar com toda a Escritura. A Bíblia, ela fala isso. Né? Aquele que pratica a iniquidade, ele será apartado. O Messias, no momento final ali, ele vai chegar do julgamento e vai falar: aparta de mim vós que praticais a iniquidade. Então, a marca da besta, ela está ligada à prática da iniquidade também. Então, você não é único exclusivamente, você está aí vivendo uma vida de pecado. Ah, não, eu rejeitei aqui, né? Chegou na porta da minha casa, bateram lá, toque, toque, eu rejeitei e pronto. Então, eu posso continuar praticando a iniquidade aqui, que está tudo certo. Não pense assim, você está pensando de maneira equivocada. Você que pratica a iniquidade, você vai ser rejeitado. Você já está com a marca da besta de maneira atemporal. Apenas vai chegar no final ali que você simplesmente vai aceitar aquilo ali de forma física. Ou seja, eu falei da marca. Nós vamos ter também o nome da besta. Ou seja, é uma decodificação do nome dele, algo encriptado na sua mente. Você está ali com a prática da iniquidade, assim como eu disse, mas também pensando o pecado. Você não vai estar, essa pessoa, né, no caso, eu espero que você não, mas a pessoa que pratica a iniquidade, ela vai ter o nome da besta na mente, ela vai estar ligado também à questão da adoração. E aí, por fim, o número da besta, que isso aí está conectado ao carbono, uma vez que você entende que o número 666, ele é um número de homem, e é exatamente o que está escrito aqui, no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, ou seja, está ligado à transação monetária, que a gente vai falar sobre isso aqui, né, das moedas descentralizadas, do Drex, do Pix, todas essas cryptocurrencies, né, que são essas criptomoedas, essas questões tecnológicas. Eu vou falar um pouco sobre isso também, mas principalmente a questão do número da besta ligado ao 666. Esse número 666 é o número de homem, que está escrito aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Por que está escrito isso? Número de homem, por causa da base nitrogenada do barro, que é ligada ao carbono, que é o 666. 6 números de próton, 6 números de elétron, 6 números de nêutron. Quando você vai pegar ali o carbono, você vai entender que é a base do corpo do ser humano. Ou seja, aquele que estiver, entenda essa decodificação, aquele que estiver ligado a essa matéria física, ou seja, aquele que estiver preso a esse sistema deste mundo caído, ele já está encriptando no seu corpo essa questão do número da besta. Ou seja, você está preso a essa matéria física. Nós precisamos nos desprender dessa matéria física. O próprio Messias coloca: o meu reino não é deste mundo. Nós advimos de uma pátria celestial, e é para lá que nós vamos, a Nova Jerusalém, as regiões edênicas. Nós não somos desse mundo caído. Isso aqui é a matéria, isso aqui tudo vai ser consumido. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Entendam isso, pelo amor do nosso Pai Celestial. É impossível você adentrar as regiões celestiais com essa matéria física. Então, entendam, nós vamos reinar com o Messias, sim, mas aquele que se desprender desse mundo
caído. Então, se você é aquela pessoa que está ali pensando que, eu vou ter aqui meus carros, não que isso é errado, eu vou ter aqui meus investimentos, bolsa de valores, e vou ser aqui milionário, e vou ter empresas, e vou ser rico, e vou ganhar muito dinheiro, e preso sempre a essa matéria, e você que pensa assim, me desculpe, mas você não está seguindo o caminho do reino celestial. Repense isso aí, até porque o Messias, ele chegou para o jovem rico, que praticava tudo, toda ali a Torá. O jovem rico perguntou, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino? Ou seja, ele ainda sentia aquele vazio, ele buscava riquezas, ele era um jovem rico, né, o mancebo rico, que a escritura coloca, ou seja, ele praticamente que já tinha tudo e ainda seguia os preceitos da Torá. E aí o Messias simplesmente vira para ele e fala, vende tudo que você tem e me segue. Ele ganhou a maior oportunidade da vida dele, que talvez muitos gostariam de ter, que é seguir o Messias aqui nessa terra, que apenas os 12 discípulos ali tiveram esse preceito. Enfim, para a gente seguir, até porque a gente precisa, né, acelerar para poder finalizar, entenda o seguinte, que o Messias, ele deu essa oportunidade para o jovem, e ele simplesmente fez o quê? Virou as costas e deu as costas para o Messias e preferiu a matéria física, ele preferiu esse mundo caído. Entendam isso, entendam a marca da besta, entendam esses pontos, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, vou deixar que o irmão Luiz Miguel dê sequência, até para a gente já ir finalizando. Se você quiser pontuar o que você quiser, meu irmão, para depois, né, fazer suas considerações, fique à vontade aí, depois a gente continua. Tranquilo, nossa, tanta informação, né, que assim, é impressionante, né, como que tudo isso vai conectando, tudo isso vai expandindo a nossa consciência para que a gente entenda, né, que tudo converge para seguir o exemplo de Cristo, para poder adentrar na pátria vindoura, que é inclusive a nossa verdadeira pátria. E isso eu acho muito importante de pontuar. Existe essa marca física que eles estão tentando colocando, essa alteração final do DNA? Sim, porém o principal é realmente espiritual, como o Rodrigo pontuou muito bem aí. E todos aqueles que aceitarem essa marca final, essa marca física, já são pessoas que espiritualmente já estão em trevas. A pessoa que está na luz vai rejeitar isso tudo, mas a pessoa que está em trevas, que ama a matéria, que ama o mundo, essas pessoas já estão com o selo da besta e a marca física só refletirá a marca espiritual que ele já tem, que ele já possui. Alguns deles, inclusive, antes da fundação do mundo, que aí, no caso, já é a linhagem maligna, né, que não faz parte do plano de redenção. Então é muito sério que a gente se atente, igual o Ednardo falou, não se apegue a esse mundo. Eu tenho obrigações, todo mundo tem obrigação, mas ser apegado a esse mundo, ele é passageiro, ele um dia vai acabar. Nós aqui somos apenas peregrinos, forasteiros, estrangeiros, ou seja, nós estamos numa terra que não é a nossa terra de origem. Então, assim, todo esse condicionamento, até achei interessante que os irmãos pontuaram, como que o celular hoje, ele está ligado a isso. Até celular, célula, acredito que tem essa conexão. Primeiro eles começaram com aparelhos grandes computadores, primeiro até aquelas televisões grandes, depois já começaram com computadores, depois notebook, depois tablet, iPad, depois celulares maiores, depois celulares menores, até chegar no momento que é dentro da pessoa, que aí entra o entendimento até da singularidade. Eles começam fora, com a tecnologia fora, fazem as pessoas ficarem escravas dessa tecnologia, vão diminuindo essa tecnologia, vão aproximando elas cada vez mais das pessoas, até chegar no ponto que as pessoas que estarão tão escravas dessa tecnologia, elas desejarão que essa tecnologia esteja dentro de si. É essa tentativa desse engano final, dessa alteração final do DNA, dessa marca da besta. Então, essa tentativa é um sistema onde todos estão conectados, porque isso é apenas uma tecnologia caída, que vem diretamente do reino, porque no reino todos os seres são conectados, no reino há questões de telepatia e dentre várias outras coisas. Tanto é que a gente pode manter esse contato com o Criador através da nossa mente.
e ele sonda a nossa mente, ele sonda os nossos corações. Aqueles que aceitarem essa marca, eles serão totalmente assim, escravos desse sistema da besta, todos estarão conectados em um só corpo, digamos assim, em um só sistema, onde todos aqueles que tiverem essas tecnologias dentro de si estarão tão inertes, tão imersos nesse sistema, que terão até suas mentes controladas. É uma verdadeira possessão. O DNA já vai ser alterado, que não haverá mais solução. É essa a tentativa deles. Então, eles incentivam, através dessa falsa ciência, essa adoração a esse sistema, adoração à própria ciência, né? Viva a ciência. A gente viu aí, desde 2020, desde há muito tempo isso que vem acontecendo. Tenho certeza que essa ciência, entre aspas, ela está ligada a essa corrupção final, a essa tentativa final de deturpação e de aceitação do sistema da besta, a própria inteligência artificial, a IA, eu entendo que está conectada a isso também. Então, assim, eles estão tentando de todas as maneiras corromper o natural, corromper e deturpar a criação de nosso Pai Celestial, mantendo as pessoas aprisionadas. Tem até aquele ditado que eles colocaram uma época, você não terá nada e será feliz. Então, eles querem tomar tudo de você, até a sua salvação, mas ainda falam que você será feliz mesmo assim. É um engano, assim, que, infelizmente, muitas pessoas vão ceder, não porque elas não foram avisadas, porque não receberam chance, mas porque elas vão escolher, elas adorarão, elas aceitarão. Não vai ser algo obrigatório, não. As pessoas desejarão tudo isso. Por quê? Porque elas já vivem no pecado, elas já receberam todo esse condicionamento para serem materialistas, carnais, voltadas para o pecado, e a questão de aceitar essa marca física só refletirá a sua vida espiritual marcada com esse selo da besta. Enquanto que todos aqueles que detêm, que estão seguindo os caminhos do Pai, seguindo os mandamentos, esses possuem o selo do nosso Criador, né? O selo do Messias. Esses é aqueles que de fato são a contramão de tudo isso, do mesmo jeito que existe essa marca da besta ligada a essa terra caída, ligada à condenação, uma prisão eterna que a pessoa nunca poderá escapar. Existe também a marca, o selo do nosso Pai Celestial, onde todos aqueles que receberem esse selo estão selados pelo Pai, protegidos por Ele, vivendo em obediência, em consagração, e são esses que estão separados para participar da primeira ressurreição, herdar corpos incorruptíveis e adentrar na pátria celestial vindoura. Só aqueles que rejeitarem ao mundo, que não amarem ao mundo, mas amarem primeiramente ao nosso Pai Celestial, só esses é que podem adentrar nesse mundo vindouro, porque como o irmão Ednardo citou muito bem, aqueles que praticam a iniquidade serão apartados da presença do Pai. Iniquidade, inclusive, a palavra anomia, no original em grego, ela está ligada a se apartar dos mandamentos, das instruções de nosso Criador. Então as pessoas que aceitarão todo esse sistema já são pessoas que não seguem os mandamentos do Criador, seguem os prazeres de sua própria carne. A própria Bíblia fala que aqueles que seguem a carne herdarão a morte, só aqueles que seguem o Espírito que herdarão a vida eterna. Então tudo tem relação. A própria inversão de valores, ela está conectada a tudo isso. Alimentos transgênicos, o próprio incentivo à alteração de gênero e, dentre outras questões, da união do barro com o ferro, né, transhumanismo. Então, tudo que foge do natural é uma tentativa de manter as pessoas aprisionadas na matéria. Assim como Caim. A marca que Caim recebeu está ligada a um aprisionamento na matéria. É a marca da besta, a mesma marca que surgiu com Caim. E é essa marca que esses descendentes de Caim, que sempre tiveram essa marca, né, porque eles já estão desconectados da fonte da vida, que é o Criador, querem impor na humanidade. O intuito deles, né, é juntar um exército, porque eles pensam que vão conseguir, no Armagedon, derrotar o exército do nosso Criador, porém eles não irão conseguir. Então todos esses meios do sistema, através de filmes, O Exterminador do Futuro, filmes assim de 50 anos atrás, eles já querem induzir as pessoas a aceitarem todo esse sistema, porque através da programação preditiva, as pessoas elas são condicionadas, porque o olho é um portal para a nossa alma, a própria Bíblia fala isso. Então, quanto mais as pessoas assistem essas coisas, aceitam do seu interior como se fosse algo normal, mais aquilo irá se tornar parte de si, parte da realidade. E é isso que as pessoas estão sendo condicionadas há muito tempo.
Então tudo está convergindo para esse engano final. O fim dos tempos é uma realidade, o Apocalipse é uma realidade. E está havendo essa separação do joio e do trigo. Em breve nós adentraremos na grande tribulação, que, como o irmão falou muito bem, tribulum, que é esse processo de separação do joio e do trigo. Não existe arrebatamento secreto. A pessoa que só será livrada antes da tribulação é a pessoa que morrer. Todos aqueles que estiverem vivos estarão aqui nessa terra, mas o povo do Pai será selado, resguardado por ele, e não será contaminado. É os 144 mil selados, que eu entendo que aplica para toda a humanidade também, que não contaminará o seu templo, se manterão virgens e puros para Cristo. Eu entendo que está ligado ao templo, porque existe um paralelo até com a palavra Parthenon, que era inclusive o antigo templo lá da Grécia, que tem 46 colunas ligadas aos 46 cromossomos. Então existe toda essa relação de guardar, de preservar o templo, porque essa é a verdadeira morada do Pai. Então é muito importante que para isso nós vivamos em santidade, em obediência e cumprimento dos mandamentos, sendo de fato a contramão desse mundo. Então não ame o mundo, rejeite o percurso do mundo. Infelizmente as pessoas hoje veem como algo, é ultrapassado, você está viajando, você está com teorias mirabolantes. Mas as pessoas que dizem isso, elas amam demais a matéria. São pessoas que se entregam completamente aos seus prazeres. Têm inúmeras áreas de sua vida completamente contaminadas. É impressionante como que as áreas de relacionamento, áreas de trabalho, tudo isso está contaminado. Até mesmo a questão monetária. Tem uma passagem de Reis que eu vou ler rapidamente com vocês. Ela está, na verdade, 2 Crônicas 9, verso 13, e 1 Reis 10, do verso 14. Eu vou ler aqui. E o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Porque logo esse número ligado a dinheiro, a trazer a Salomão, então percebe que existe todo esse paralelo de 666, o número do homem, com dinheiro, com fins monetários. As pessoas que servem a Mamão são pessoas que estão com o selo da besta, porque negam ao Criador, negam aos seus princípios. Isso vem desde muito tempo atrás. Não que era o caso de Salomão, tá? Por mais que ele tenha se corrompido, mas ele sempre foi um servo do Pai, se corrompeu e creio no final da vida que ele se arrependeu. Então ele passou pelos 3 estágios da vida. Porém, a questão de dinheiro, né, que era algo muito forte naquela época, está ligada ao sistema da besta. É um sistema que será regido por essas moedas digitais, onde a pessoa ela terá que comprar e vender para ser aceita nesse sistema. E para ser aceita, ela precisará vender a sua alma, literalmente, como muitos artistas já fazem, e por meio dos meios midiáticos, eles propagam toda essa cosmovisão, toda essa ideia. Mas é isso, meus irmãos. Então aqui, pelo menos da minha parte, eu creio que já falei o suficiente. Agradeço demais a presença de todos, a todos vocês. É muito importante que a gente se mantenha puros, incontaminados. Não aceite as soluções do sistema, por mais que doa, por mais que vá custar. A gente tem que aprender a viver pela fé. Nos tempos de crises, olha só como os servos do Pai viviam. Olha só como que o Messias agiu quando ele recebeu as propostas de Satanás. Ele recusou tudo, por quê? Porque ele vivia pela fé, ele fazia parte de um plano maior, e todos nós fazemos parte desse plano maior de redenção, de voltar à pátria celestial, e para isso é necessário que a gente resgate mais a nossa identidade, como servos do Pai, como filhos do Pai, como seres divinos, mas que atualmente estamos destituídos e que recebemos a chance de retornar para casa. Essa terra está destituída, reservada para o fogo. Então, para mantermos essa nossa identidade de filhos do Criador, precisamos nos manter limpos e puros. Por mais que haja inúmeras tentativas de nos contaminar, quando a gente anda pela fé, vive pela fé, em constante comunhão com Ele, Ele, por intermédio do Espírito Santo, nos guia para sermos libertos desse mundo caído, desse sistema caído. Porque quando acontece a verdadeira libertação, é quando de fato seremos totalmente libertos de todo esse sistema. Todos aqueles que rejeitarem a marca da besta serão aqueles que ressuscitarem corpos incorruptíveis, e esses serão aqueles que perseverarem até o fim na fé, na fidelidade,
cumprindo, sendo obediente e vivendo até o fim, confiando no Criador, crendo nessa promessa, que tudo isso aqui é apenas passageiro. Então, que possamos ser esse remanescente do Pai. Alertar enquanto puder, porque infelizmente a maioria não quer saber, mas eu creio sim que o Pai ainda irá resgatar aos seus. E todo esse sistema de cidades está conectado a isso, a esse sistema da besta, a esse sistema de manter as pessoas aprisionadas. Então, enquanto que a gente esteja em cidades, que a gente faça a nossa parte, e se o Criador nos direcionar, né, se assim for do propósito dele, que a gente saia e esteja unidos aí. Mas o mais importante é o preparo espiritual. Mas é isso, meus irmãos. Agradeço pela presença de todos, pelo convite do irmão Ednardo, e que possamos ser aí a verdadeira resistência. Show de bola, irmão. Só rapidinho. Pode falar, irmão. O irmão Luiz, você vai precisar ausentar, né? Fica à vontade aí. Se você quiser, eu quero agradecer, você já fez as considerações. Quero dizer aí que a gente vai dar sequência, a gente vai continuar. Eu vou só terminar esse estudo, né, até para a gente não cortar a live, falta pouca coisa, e depois ter que fazer uma continuidade ou algo do tipo. Mas eu vou dar sequência aqui, terminar esse estudo aqui, e assim que puder, né, a gente vai dar sequência em outras lives, né, assim o Eterno nos permitindo, a gente vai continuar esse trabalho. Tem sido magnífico, tem sido assim, algo muito legal. E eu quero agradecer aí, viu, meu irmão? Dar um abraço aí na Cris, nas crianças. E fica aí na paz do Eterno. E estamos aí na expectativa, né, de chegar aí o seu material. Acho que brevemente a gente vai ter aí em posse aí nas mãos o material escrito. Mas era só isso mesmo, né, para te deixar aí tranquilo. Tá aí, né? Quer mostrar mais um pouco aí, para quem chegou agora? Aqui tá o nome, né? Mas tem uma mudança que eu vou fazer aqui. Mas é basicamente esse o material, e eu espero, né, dentre 2 semanas aí, logo já disponibilizar para os irmãos.